é fácil complicar. Hoje é fácil complicar um plano, hoje é fácil complicar uma relação com o cliente, hoje é fácil complicar uma relação com o fornecedor. Nós hoje temos uma quantidade de informação incrível. Nós em 0,3 segundos temos 5, 6 milhões de documentos no Google. E de maneira, hoje é fácil complicar para todo o lado. Qual é a grande questão? É que a maior parte de nós que hoje tem dificuldades em vender, tem essas dificuldades porque não simplificam a vida ao cliente. Hoje negociar, hoje vender é simplificar. Se quiserem dito isto de uma maneira mais formal, é quanto mais complicada é a nossa vida, também mais complicada é a vida do cliente, mais obrigação eu tenho como vendedor, como negociador, como alguém que quer passar um produto ou um serviço, maior é a minha obrigação de simplificar. E isto é uma das regras hoje muito importantes. Se calhar mais vale a pena eu ter que corrigir o tiro de vez em quando, do que estar a fazer uma proposta de muitas páginas a um cliente, de fazer uma apresentação de muitos PowerPoints a um cliente. Portanto, a primeira mensagem que eu queria deixar era essa: simplifiquem, por favor, a relação com o cliente. Quanto eu sei que os nossos produtos, os nossos serviços são muito complicados, e nós às vezes temos uma tendência em procurar mostrar ao cliente eu é que sou bom. Está a ver como é que eu fiz este produto? Eu sou mesmo bom, fiz isto. Está a ver tão bom que ele é, tanta tecnologia que o produto tem, tão afinado que o produto tem. E perco muitas vezes por isso. Perco porque eu não sou capaz de simplificar algo que pode ser complicado de transmitir ao cliente, nomeadamente porque tecnologicamente eu me empenhei muito a desenvolver. O meu produto não é melhor porque eu complico a sua venda. O meu produto é melhor se eu simplificar a sua venda. E nós sabemos que hoje, tão importante como o produto é a forma como eu entrego o produto, é a forma como eu vendo o produto, é a forma como eu apresento o produto. Não é? Por muito que algumas pessoas critiquem e não gostem, tão importante ou mais importante que a qualidade do produto é a forma como eu vendo o produto, é a forma como eu apresento o produto. Isto não quer dizer que o cliente é estúpido. Atenção. Isto o que quer dizer é que o cliente necessita cada vez mais, não de quem lhe leve mais informação, mas o cliente necessita de cada vez mais de quem lhe ajude a escolher ou a tomar a decisão que ele tem que tomar. Ok? E como nós estamos cada vez mais a trabalhar com produtos mais complexos tecnologicamente, eu acho que maior é esse cuidado que nós temos que ter. Depois, há aqui um triângulo que eu considero muito importante, nomeadamente que os conflitos começam logo a evitar-se. E muito daquilo que se passa nas organizações é uma questão de atitude. E a minha atitude é: quem nunca errar nas organizações, quem nunca errar a fazer negócio, não é um bom empresário, não é um bom vendedor, não é um bom marketeer, não é um bom gestor. Alguém que se gaba de nunca ter errado, apesar de nós estarmos num país que muitas vezes rotula quem errou, não é? É o indivíduo que faliu, é o indivíduo que não soube levar o projeto até ao fim, pois eu considero que nesta próxima década é absolutamente importante eu errar, porque se eu errar e tiver o talento de aprender com o erro, eu vou sendo cada vez melhor. E nós estamos a entrar numa situação onde a velocidade é mais importante que a qualidade. Quanto mais depressa eu faço, quanto mais depressa eu chego ao mercado, quanto mais depressa eu desenvolvo um produto, claro que mais vezes eu vou errar. Mas o problema não está em eu errar. O problema está se eu não aprender com os erros. Errar, vamos errar todos. Não tem mal. Eu prefiro que as pessoas que trabalhem comigo errem muitas vezes, mas que vão aprendendo com os erros. Já há uma altura que nós dizíamos: opá, errar muito bem, mas que se vai errando cada vez menos. Eu já nem estou aí. Até pode errar sempre, não tem que errar cada vez menos. Tem que ir aprendendo rápido com os erros. É como o slide anterior. Se a arma deu 1 centímetro ao lado, eu posso corrigir o tiro. Ok? Mas se eu ainda estou a fazer a pontaria, se não estou a apontar, entretanto, a quem eu devia dar o tiro, normalmente a concorrência já passou por mim. Não é? Portanto, a atitude é cada vez mais esta, é a atitude de querer evoluir, é a atitude de querer treinar, a atitude de querer aprender.
Quem negocia e quem está em vendas não é um artista, é um vendedor. Nunca comprem, é um técnico. Nunca comprem nenhum livro que diga que vender é uma arte. Não comprem. Ou quando alguém nos diz, opá, tu a venderes, tu és mesmo um artista. Não aceitem. Não é? Porque nós não somos artistas. Vender não é uma arte. Vender é uma técnica. Vender não é inspiração. Vender é transpiração. Vender não é criatividade. Vender é eu programar um caminho junto para aquele cliente e só para aquele cliente e ser mais ou menos rigoroso e seguir esse caminho. Sempre que nós metemos demasiada criatividade nas vendas, e eu sou apologista da criatividade, mas a criatividade tem que estar antes. A criatividade tem que estar na definição do preço, a criatividade tem de estar na definição da minha política de comunicação. Agora, quando eu estou a negociar junto de um cliente, ou quando eu estou a vender alguma coisa ao cliente, eu não sou apologista da criatividade, sou apologista da transpiração, sou apologista de que eu sempre que vou a um cliente, eu tenho que entender que 99% dos argumentos que ele me vai colocar, eu já os ouvi na semana passada, já os ouvi no mês passado e já os ouvi no semestre passado. Os argumentos repetem-se. Não é por eu ser mais ou menos criativo que eu consigo negociar melhor ou rebater um argumento do cliente. Não. É se eu vou aprendendo à medida que eu vou rebatendo noutros clientes essas objeções. E esta é a atitude que eu gostaria. Não é? Uma atitude de não evitar o erro, assumir o erro. Costumo dizer muitas vezes, não são os mais competentes que são os melhores. Não são as empresas mais competentes que têm sucesso. Esqueçam isso. É quem tem a capacidade de arriscar. Não é arriscar à toa. Mas nós, cada vez mais, estamos num mundo onde é muito importante eu ter a capacidade de dar um passo em frente. Quando as outras pessoas se escondem, estou eu na linha da frente. E eu não preciso trabalhar com pessoas mais competentes. Não faltam pessoas competentes hoje. Cada vez que aparece lá na empresa uma vaga, são 250 currículos, são 300 currículos. E garanto-vos uma coisa, por muito que se diga que a juventude não sabe nada, é completamente mentira. Os jovens hoje estão muito mais preparados. E daqueles 250 currículos, daqueles 300 currículos, eu tenho a certeza absoluta que vou encontrar 50, 60, 70 pessoas muito boas. Muito boas. Portanto, o problema já não está aí. O problema é que eu, além de ser bom, e voltava para esta parte, além do talento que eu tenho, que é o segundo vértice do triângulo, além do talento que eu tenho, o talento não é um dom. O talento é uma responsabilidade. Se eu sou talentoso, eu tenho a obrigação de desenvolver esse talento. Porque há pessoas que têm um talento e depois dormem à sombra da bananeira, não é? E esse talento para elas é suficiente. Não. Um talento não é um dom. O talento é uma responsabilidade. O Cristiano Ronaldo só chegou a melhor do mundo porque tinha um talento, mas desenvolve e tem que o treinar todos os dias. É exatamente a mesma coisa nesta área da negociação e das vendas. Eu tenho que transpirar. Claro que depois fala-se, eu treino pelo treino. O Cristiano Ronaldo acaba o treino e fica uma hora ainda a treinar depois dos colegas. Não é também o treino pelo treino. É aquilo que se chama a prática deliberada. É muito importante, se ele marcava os golos quase todos com o pé direito, ele começou a treinar a tal meia hora depois dos colegas, uma hora depois dos colegas, e ele treinava a rematar com o pé esquerdo. E quando igualou os golos com o pé direito e com o pé esquerdo, começou a marcar golos de cabeça agora, não sei se repararam, não é? Dá meio ano para cá, ele marca N golos de cabeça, porque começou a treinar a cabeça. Ou antes, o remate de cabeça. Não foi de propósito. É exatamente assim nas empresas, não é? Nós muitas vezes não é pela prática, eu estou a trabalhar muito, estou a trabalhar muito, e depois, às vezes não é isso que interessa. É, estás a trabalhar, mas estás a evoluir naquilo que tu deverias evoluir e devias trabalhar. Portanto, é muito nesse sentido. E depois, o terceiro vértice, que eu ponho ali da energia potencial, a energia cinética, é o conhecimento, a inteligência não vale de nada se não for posta em ação. Alguém para ser competente, nomeadamente nesta área das vendas, alguém para ser competente tem que ter sempre duas características, tem que conhecer, mas tem que saber aplicar. Nós, quando chegamos à sexta à noite e começamos a ver durante o fim de semana
os programas todos, o comentário político na televisão, nós éramos o país mais rico do mundo já há muito tempo. Toda a gente, todos os comentadores, todos os iluminados deste país têm uma solução para o país. A grande questão é que isso não chega. É preciso depois que haja alguém que pegue nesse conhecimento e o aplique. E nós nas vendas somos essencialmente isto. Nós não somos conhecimento. O conhecimento pelo conhecimento não interessa. Nós temos de ter o conhecimento e depois a capacidade de o aplicar. E é isso que eu chamo de transformar a energia potencial, a energia que eu posso ter, o potencial que eu tenho, em ação. Okay? Nós vendas somos essencialmente ação. Depois, algo que... A minha formação base é de biologia. Eu comecei como vendedor, mas tenho uma formação base de biologia. E isto para mim, digamos, eu aceito isto cientificamente com alguma facilidade. Mas tenho que ter sempre algum cuidado a dizer isto, que é, à medida também que nós estamos a ver que isto é mais complexo, que exige mais velocidade e que eu tenho que, ao ter velocidade, errar, mas vou aprendendo e vou praticando, há uma coisa que eu noto hoje em dia, é que cada vez mais nós vamos tomando decisões por intuição e por instinto. Isto é, aparentemente a melhor decisão era a decisão que fosse mais racional. O que acontece cada vez mais é que eu sou cada vez mais intuitivo e sou cada vez mais instintivo na minha decisão. Porquê? Porque esta grande quantidade de informação que hoje existe não me dá um caminho claro no processo de decisão. Todos vocês aqui, quando segunda-feira forem trabalhar e tiverem que tomar uma decisão, na maior parte dos casos, a informação que chega ao vosso conhecimento pode-vos dizer é para a esquerda, é para a direita ou é em frente. Não é? E muitas vezes eu não tenho mais nada a recorrer que não seja à minha intuição, ao meu instinto. Isso é algo que vem deste cérebro mais interior, chamado cérebro reptiliano, mas é algo que eu considero hoje fundamental e que não tem mal nenhum. Tem milhões de anos de transmissão genética a questão da intuição e do instinto. Portanto, o que eu vos posso dizer é, se vocês no vosso dia-a-dia, nomeadamente na nossa relação com o cliente, se vocês acham que devem tomar uma decisão e que essa decisão, mas acham que essa decisão é quase é um sentimento, uma coisa que vos passou por a cabeça, o meu conselho é vão por aí, que na maior parte das vezes se calhar está correto. Nós às vezes perdemos muito tempo à procura da informação correta para tomar uma decisão que nós já teríamos tomado há algum tempo atrás se seguíssemos a nossa intuição. Eu, quanto mais estudo, mais sigo a minha intuição. Ok? Porque há hoje esta dialética com a quantidade de informação. Isso serve para as vendas, serve para a liderança, serve para gerir conflitos. Eu sou tanto melhor líder quanto mais amarro as pessoas pela questão de é como um clube de futebol. Eu não adiro racionalmente a um clube de futebol, mas eu durante a minha vida não troco de clube de futebol. E não troco porquê? Porque a minha adesão é instintiva, não é racional. Se um cliente vos compra a vocês por uma questão instintiva, não porque vocês têm o preço mais barato, porque o preço é a coisa mais racional que há. Se vocês querem ter um cliente para muitos anos, é se ele vos comprar por essa questão da intuição e do ser instintivo. Okay? E é assim que depois eu devo utilizar e desenvolver as minhas técnicas. Eu devo, numa técnica, procurar técnica de vendas, técnica de negociação, em primeiro lugar, captar o cliente para mim, pela parte mais emocional, pela parte mais instintiva, e só depois é que deve passar à parte racional. Muitos de nós entram num cliente e apresentam logo o produto, começam logo a discutir características do produto, começam logo a discutir preços, etc. Está mal, está errado. Não é a maneira correta de fazer as coisas. Eu primeiro tenho que captar o cliente. Eu tenho que procurar aprender o cliente. Ok? Eu sou um fã da Apple, mas se me perguntarem se o iPhone é o melhor telefone, eu digo, não, eu estou convencido que o iPhone é um telefone fraco, como telefone. Mas eu não compro um iPhone porque ele é um telefone. Eu aderi a uma ideia. Houve alguém que criou uma marca e que me vendeu uma ideia. E eu aderi a essa ideia, que é, ó Pedro, quando os outros todos vão para o Android, pá, tem uma coisa diferente, que ele vai para o iOS. Quando toda a gente tem computadores com Windows, tu tens um computador com um sistema operativo completamente diferente. E é isso que a Apple vende. Porque ela não vai vender iPhones, nem vai vender iPads, nem vai vender computadores. Que se vai vender isto, corre o risco de não justificar o preço que tem. Só que quem é cliente
aderiu instintivamente. Eu tive os iPhones 3, 4, 5, eu já utilizo Macs há não sei quantos anos, e onde reparar que as pessoas que utilizam, eu estou a falar na Apple, também porque sou utilizador, mas porque é a marca hoje, a marca número 1, a marca mais valiosa do mundo, ultrapassou nas últimas décadas a Coca-Cola, que foi durante muitas décadas a marca mais valiosa do mundo. Porquê? Porque a Apple não vende produtos, vende-nos uma ideia, nós aderimos a essa ideia, e depois a consequência dessa adesão é, se eu precisar de um telefone, é um iPhone. Se precisar de um MP3 para ouvir música, não é um iPad, então é iPod. Se eu precisar de um tablet, é um iPad. Portanto, é uma consequência. Cada vez mais eu devo amarrar o cliente pela parte emocional, pela parte instintiva, e só depois a seguir, então, eu vou para a parte mais racional do assunto. Não entrem num cliente a falar das características do produto. Não entrem num cliente a falar do preço do produto ou a negociar imediatamente o preço do produto. Demorem, em vez de demorar meio ano a conquistar um cliente, eu prefiro que demorem 2 anos, só que ele aderiu ao vosso produto ou ao vosso serviço de uma forma mais emocional, mais instintiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ficar connosco durante muito mais tempo se aderir dessa forma e não de uma forma mais racional. Exatamente na liderança. A liderança é fundamental na gestão de conflitos. Os grandes líderes fazem com que as pessoas adiram às suas ideias primeiro e só depois é que estabelecem objetivos. Primeiro é isso que um líder faz. Estás comigo ou não estás comigo? E agora, então, se estás comigo, se te identificas com aquilo que eu defendo, então agora os objetivos são estes. Então vamos vender isto, vamos ter esta rentabilidade aqui. O exemplo mais flagrante é do Martin Luther King, quando ele, sem redes sociais, nos anos 60, junta 400 mil pessoas ou 300 e muitas mil pessoas em Washington em 3 dias. Não é? Porquê? Porque ele vendeu-nos de dentro para fora. Ele disse, se ele começa o discurso a dizer pretos e brancos são todos iguais, o que é que ia acontecer? Conflito social. Ainda hoje nos Estados Unidos há esse conflito. Imaginem nos anos 60. Ele não disse isso. Ele disse, I have a dream, eu tenho um sonho. Vocês têm o mesmo sonho do que eu tenho? E sabem qual é o sonho? É que as pessoas devem ser todas iguais, mulheres e homens. Pretos, brancos, amarelos, azuis, seja o que for. Não é? E então, se vocês estão de acordo com esse sonho, se vocês também têm, então vamos juntos para ali, para fazer aquela manifestação. E ele começou primeiro a amarrar as pessoas pela parte emocional, pela parte do instinto, e não procurou, entre aspas, vender logo uma ideia à partida. É exatamente isto que da liderança é exatamente aquilo que deve acontecer também na técnica de vendas ou na técnica de negociações. Amarrem os clientes pela parte instintiva. Aliás, vocês têm isso, digamos, têm isso presente. As marcas são puramente emocionais. Não é? E eu só tenho uma marca forte se amarrar emocionalmente as pessoas daquela marca. Não é? E as marcas hoje são absolutamente fundamentais. Nós estamos aqui na Zona Norte, eu vivo em Guimarães, que é ali, digamos, o epicentro do Val do Ave, e tenho muitos amigos e conhecidos na indústria têxtil que me dizem que nunca tiveram um ano tão bom como o ano de 2013. Foi um ano fantástico, o ano do ano passado. Mas há ali ao lado também Felgueiras, que é muito forte, por exemplo, no calçado. E nós temos aqui uma indústria, aqui no norte, aqui a norte do Porto, muito forte, o calçado e o têxtil. E eu digo sinceramente, eu estou relativamente descansado em relação ao calçado e estou preocupado em relação ao têxtil, independentemente do sucesso das duas. Porquê? Porque no calçado nós temos marcas boas cá dentro em Portugal. Há muita gente que produz calçado para marcas de fora, mas nós também já temos meia dúzia de marcas muito importantes cá dentro. Eu olho para o têxtil e as marcas fortes estão quase, há uma ou outra cá em Portugal, mas é muito pouco, e elas estão quase todas aqui na vizinha Espanha. Se um dia a vizinha Espanha, aquelas marcas, em vez de se virar para um lado, se viram para o outro, a indústria têxtil em Portugal sofre. Portanto, a questão da marca torna-se hoje um fator também absolutamente central nestes processos todos. Ok? Isto está dentro, eu depois coloquei aquela nota ali,
está dentro da questão da motivação e de uma coisa que me é muito cara, que é a questão da remuneração, e pensarmos que há esta ideia pré-concebida nas vendas que se a comissão for alta ele vai vender mais, ou se os prémios forem altos ele vai vender mais. Exatamente, eu ia dizer exatamente ao contrário, mas não posso dizer. Vou dizer assim, não é exatamente assim. A maior parte das vezes é exatamente ao contrário. Cuidado com isso. Não é? E isto é culpa de quem lidera. E também provoca uma série de conflitos nas organizações. Quando eu coloco objetivos demasiado altos e prémios demasiado altos em relação àqueles objetivos, porque se o prémio for muito alto, ou se o prémio for muito mais alto que a remuneração fixa, ele vai ter que pedalar mais, não é verdade. Okay? Eu prefiro, quando nós trabalhamos em comissão, eu percebo que é um custo mais reduzido para a empresa, mas é um risco muito grande. Eu, quando pago por comissão, eu estou à procura de mercenários, não estou à procura de profissionais que estejam comigo de um modo estratégico. E eu espero estar a alertar com alguma antecedência, um variável, como é o caso das comissões, ou dos prémios, demasiado grande em relação a um salário fixo, não leva a melhor desempenho. E além de não levar a melhor desempenho, se o desequilíbrio for muito grande, leva até a pior desempenho. Ok? Isto porque o dinheiro não é um fator de motivação. A motivação a motivação é um fator que é uma força, é uma energia que vem de dentro do colaborador ou da pessoa e não lhe é imposta para fora. A competência do chefe direto, a solidariedade do chefe direto é muito mais motivante que outro processo. Não estou a dizer que o dinheiro não é importante. Estou a dizer que o dinheiro, sempre que funciona, normalmente funciona para mal. Funciona para desmotivar. Mas em todos os inquéritos, a principal força de motivação é a competência do chefe direto. Ok? E nós pensamos muitas vezes que a motivação é uma questão de dinheiro, é uma questão de cifrões. Não, dá muito mais trabalho do que isso. Nunca trabalhei com ninguém que me dissesse: ó Pedro, eu é que vou trabalhar. Porquê? Porque estás-me a pagar mais que aquilo que eu mereço. Não é? Isso não existe. Não é? Portanto, não existe porque a motivação não pode ser imposta de fora. Eu tenho que ter cuidado com esta questão da remuneração, porque ela, se estiver mal articulada, se estiver mal desenhada, pode levar à desmotivação. E isso até é muito mais importante, porque quem está desmotivado é impossível eu motivá-lo diretamente. Agora, o processo de motivação passa essencialmente por isto. Eu vou atrás daquele senhor que é meu chefe, ou vou atrás daquele empresário que tem esta empresa para qualquer lugar. Porquê? Porque quando eu precisei dele, ele estava lá. Isso é muito mais importante que qualquer dinheiro. Não é? E voltamos à mesma coisa, o amarrar a pessoa mais pela parte instintiva, de intuição, eu estou por ele porque sei que posso estar com ele. E nós muitas vezes recorremos demasiado à questão quantitativa do processo. À frente disso, o dinheiro. Isto está muito ligado com o que eu estava a acabar de dizer, está ligado com isto, é como as pipocas, tudo deve acontecer de dentro para fora. Uma boa estratégia comercial não começa nos clientes, começa dentro. Uma boa marca não começa nos consumidores, começa dentro. Uma boa empresa não começa nos clientes, começa dentro. Um vendedor que negocia muito bem não começa na relação com o cliente, começa na relação que ele tem dentro da empresa. Estão a ver? Portanto, eu considero que nisto dos negócios, das empresas e das organizações, tudo deve ser o interior a condicionar o exterior. E eu sou uma pessoa que tenho uma carreira completamente formatada na área do marketing, na área da gestão, mas com um pendor muito maior no marketing e nas vendas. Comecei como vendedor. Mas eu reconheço que o grande impacto que eu tenho fora da empresa é tanto maior quanto ele for centrado naquilo que eu faço bem dentro da empresa. Ok? E é isso, é o que está dentro que deve condicionar. Se eu sou bom cá dentro porque consigo fazer o produto daquela maneira, então o que eu devo vender é aquilo que me permite fazer o produto daquela maneira e que eu sou bom. Ok? Algumas agora, 3 ou 4 ideias que eu chamei de rupturas e que estão a acontecer no momento, na minha opinião, vem-se arrastando
agora nos últimos tempos, mas que estão a acontecer no momento e que na próxima década se vão intensificar. Tipicamente, nós estamos num modelo em que primeiro fazemos a transação, primeiro vendemos e só depois é que nos relacionamos com os clientes. É a famosos cartões de fidelização, política de fidelização, cartões de pontos, eu ponho aqui um carimbo em 4 hambúrgueres, comes o 5º gratuito. Isto é sempre esta filosofia de primeiro a transação e só depois a relação. Eu só me vou relacionar com o cliente depois de ter vendido alguma coisa. O paradigma está a mudar e é uma grande ruptura. E hoje nós devemos, isto está a mudar, começou a mudar nos finais da década de 90, mas todas estas transformações culturais demoram um bocadinho de tempo. E o que eu vos estou a alertar é, apostem primeiro, não tenho nada contra as políticas de fidelização, antes pelo contrário, só que essa só é uma parte da equação. A outra parte é, eu se calhar antes de vender, antes de transacionar, eu devo estabelecer uma relação com o cliente. Eu vou fazer tanto melhor negócio, quanto mais a relação de confiança que existe entre eu que quero vender e o cliente que quer comprar. Ok? Portanto, é evidente que a transação é que faz andar a minha empresa, mas a melhor maneira de eu chegar à transação é antes estabelecer uma relação com o cliente. E nós estamos ainda demasiado focados em premiar os clientes que já me compraram. Está certo. Não tenho nada contra isso. O que eu estou a dizer é, mas se vocês querem desenvolver a vossa carteira de clientes, vocês não ponham o foco na transação. Procurem primeiro estabelecer uma relação com os clientes, porque é essa relação que me vai levar a uma boa transação e, essencialmente, evitar aquilo que é o chamado cliente terrorista, compra-me a mim, amanhã compra a outro, depois compra a outro, compra a outro. E ele faz isto porquê? Porque ele não tem relação comigo. Ele trata comigo de uma perspectiva de transação. Portanto, a fidelização dos clientes, se quiserem, o cliente mais tempo comigo, começo a preparar isso nos primeiros momentos que vou ter com ele. E começo a preparar como? Privilegiando o processo de relação. E hoje é muito fácil. Não é? As famosas redes sociais permitem hoje realmente... Nós hoje estamos num mundo onde o relacionamento é mais ou menos comum. Ok, critica-se que ele é mais tecnológico do que físico, não vou entrar por aí, não me compete a mim explicar isso. A minha perspectiva é, as redes sociais vieram a exponenciar esta faculdade. Para mim ótimo, porque eu acredito que isto é que é importante. É, se tu amarras o cliente não por um negócio, não por um primeiro negócio, mas pelo modo como construíste uma relação com ele, nomeadamente uma relação de confiança, eu prefiro esta segunda parte. Ok? Portanto, esta, digamos, uma primeira ruptura. Uma segunda ruptura tem a ver, já 2004, 2005, quando a internet deixa de ser só algo onde eu vou buscar informação para ser algo onde eu partilho informação. As redes sociais, mais uma vez, não é? Toda a gente partilha informação. O que nos diziam na altura é que a Wikipédia ia ser a maior vergonha, porque ninguém ia utilizar a Wikipédia, porque cada um de nós podia editar a Wikipédia, e então cada um de nós ia para lá o que queria, aquilo ia ser uma confusão, e hoje sabemos que não é assim. Portanto, nós temos uma passagem, e os nossos clientes é exatamente a mesma coisa. Eu estive num congresso de dentistas em maio, estavam aí 200 dentistas, e a primeira reação foi quando eu, pronto, os vossos clientes, e eles, um burburinho da sala, revoltaram-se porque eu disse, porque os dentistas não têm clientes, não é? O que é que eles têm? Pacientes. É uma coisa horrorosa, pacientes, não é? E eu dizia, então vocês não têm clientes. Ah, está bem. E então têm pacientes. E eles também não precisavam de... Por acaso foi uma experiência muito interessante. Também não precisavam de internet nem nada. Eu não sei se vocês precisam ou não. Eu sei é que os vossos clientes andam na internet. Os vossos clientes andam nas redes sociais. Portanto, o vosso negócio tem que lá estar. Senão vai deixar de estar. Ok? E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Esta passagem permitiu isso e permitiu uma coisa ainda para nós aparentemente mais difícil, mas eu acho que cria um bocado o filtro entre quem é bom e quem não é, que é o poder passou para o cliente. O cliente tem hoje informação que antes não tinha. O cliente hoje sabe mais do que eu sei. E isto vem muitas vezes das redes sociais. Eu costumo dar o exemplo, eu fui de férias este mês de agosto e percorri de carro 3 países, porque são ali muito perto, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina e o Montenegro. E eu comi sempre bem, ao preço que eu queria. Porquê? Fui ao TripAdvisor, problema nenhum.
O que é que eu fui fazer? Fui a uma rede social, mais ou menos, rede social, portanto, mas fui a alguém onde se troca opiniões, podemos chamar uma rede social, não que seja na verdadeira acessão da palavra, e eu fui lá. E digo-vos, eu não tive grandes surpresas quanto aos preços, nem grandes desilusões quanto à comida. Eu aqui há uns anos atrás, o que é que eu fazia? Perguntava ao recepcionista do hotel, até que depois a gente percebe que ele manda-nos onde tem comissão e não onde é que é bom comer, não é? Portanto, isto é, eu que era consumidor de refeições num país que eu não conheço, eu hoje não tenho problema nenhum. Porquê? Porque eu tenho alguém e tenho uma plataforma que me vai dizer onde é que eu posso ir, de que forma posso ir, e esta, digamos, partilha de informação é hoje uma riqueza muito grande que o consumidor ou os clientes têm. Isto obriga-me agora a esta terceira ruptura, que é, por favor, não separem o online do offline. Isto é, não há vendas online e vendas offline, há vendas. Não há, eu costumo dizer a brincar, eu sou contra o marketing digital. Ontem estive aqui no jantar, numa intervenção no jantar aqui da Anjo, e eu sou contra o marketing digital. E estava lá o diretor de formação da Anjo, que está a apostar no curso de marketing digital. E ele olhou para mim, ele já me conhece. Sou contra o marketing digital, porque eu acho que o marketing digital é hoje o marketing. Isto é, eu entendo o conceito de marketing digital, mas a minha preocupação convosco é, hoje não deve haver o digital e o offline. Nós hoje devemos obrigatoriamente trabalhar sempre as duas plataformas. Não é? O exemplo mais que eu tenho, que dou sempre, se calhar alguns já ouviram de certeza, é a minha mulher, que tem 50 anos como eu, não tem propriamente uma propensão muito grande para as novas tecnologias. Eu só lhe expliquei e só lhe mostrei o eBay, não lhe mostrei mais nada, e chega, e ela então descobriu que compra as marcas de roupa que gosta 40% a 50% mais baratas durante a extensão no eBay. Não é? E agora até já compra fora do eBay, já negociei com eles para comprar, para poupar a comissão. Só que o problema é que, me desculpem as senhoras aqui, para nós homens um azul é um azul. Para as senhoras há 20 ou 30 azuis. E ela não pode comprar cheio de eletrões aqui de brilho no computador porque não sabe se é aquele azul. O que é que ela faz? Vai à loja, não é? E pega no casaco e diz, está-me mesmo bem. E dentro daqueles 30 azuis é mesmo este azul que eu queria. E ela compra na loja? Não. Vai comprar depois à internet porque tem a certeza que é aquele o produto que quer. Agora, aquela marca para vender teve que estar no digital e teve que estar no online. E é isso que eu digo. Eu admito que alguém diga assim, olha, eu não tenho dinheiro para estar no offline, eu só vou estar no digital. Está certo, mas é uma decisão estratégica. Mas o que eu vos peço é, pelo menos no início, pesem sempre as duas plataformas. E eu não tenho nada contra o marketing digital, estou a dar mais importância ao marketing digital, porque o marketing digital é cada vez hoje o marketing. Ok? Quando começo a dizer isto é para dizer, integrem as duas plataformas. Elas não são complementares, elas são integradas. Eu estive aí numa grande marca de distribuição cá em Portugal que tinha esse problema. Queria vender no online e queria vender nas lojas. Só que depois, para arranjar competitividade interna, tinha uma equipa com o chefe de vendas online e tinha uma equipa de vendas nas lojas com o chefe que eles chamam de rede. Aquilo estava a correr péssimo, não é? Porquê? Porque os das lojas ganhavam pela comissão das lojas e os online ganhavam pela comissão do online. Portanto, o online fazia tudo para as pessoas não irem às lojas e as lojas faziam tudo para não dizer ao cliente para ir à plataforma online. Não é? E eu disse, escusa de não pagar nada, é de bola, ponham o mesmo chefe, pelo menos, não é? E mesmo que queiram ter duas equipas, o mesmo chefe. Eles não quiseram, mas foi uma boa experiência, mas pagaram-me, mas não sei como é que está agora a solução, sinceramente, mas não se resolve o problema porque as coisas têm que ser integradas mesmo, não é? Não há outra forma de fazer as coisas na minha perspectiva. Isto tudo, antes disso, esta mais rápido, tem a ver com cada vez mais uma estratégia também é de curto prazo, como nós vimos, aquela questão da velocidade, a estratégia deixou de ser para os iluminados e depois os outros executam. Isso acabou, não é? Uma estratégia, basta isto, Portugal há 4 meses atrás era um país completamente diferente. Portugal, há 4 meses atrás, não tinha um ex-primeiro-ministro na prisão, não tinha o chefe das polícias na prisão. Nós esquecemos, falamos do primeiro-ministro, mas queixamos que o número 1 da segurança, está preso. E o dono disto tudo acabou.
não é? O Banco BES. Isto foi tudo em 4 meses. E nós temos que habituar que isto não vai melhorar, vai ser sempre assim. Não é só em Portugal, pode não ser com os aspectos negativos, isto é, as coisas vão mudar de tal maneira rápido, hoje nos mercados, que eu acabei na semana passada de fazer a estratégia para os próximos 5 anos, de uma área lá da empresa, neste caso até da área de saúde. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho a certeza absoluta que eu não vou cumprir a estratégia. Para mim o que é importante é ter um pensamento estratégico, eu saber mais ou menos qual é o caminho que eu quero ir. Agora, depois o que nós temos de ter a consciência é que eu vou mudar a estratégia todos os anos. Porquê? Porque a execução vai ter 2 impactos. Eu vou ter que ajustar a execução, mas também vou ter que ajustar a estratégia. E eu antes nunca ajustava a estratégia. Eu só ia ajustando a execução. Não é? Opá, estás a vender pouco, tens que fazer assim, assim. Não, eu hoje se calhar tenho que mudar mesmo a estratégia porque eu estou a vender pouco. Não porque estou a executar mal, mas porque o mundo mudou e a estratégia é diferente. Ok? Portanto, esta integração cada vez maior entre estratégia e execução, e tudo isto termina numa coisa que eu considero hoje muito importante, que é, fala-se muito no B2B e B2C. Quando os meus clientes são uma empresa, que é o B2B, ou quando os meus clientes são o consumidor final, que é o B2C. Na minha perspectiva, isto tem os anos contados. Nós vamos estar todos em mercados C2C. É a questão que eu vos falei há bocado do TripAdvisor. Quem é que vão ser as nossas forças de vendas? Vão ser os nossos clientes. A nossa força de vendas, a nossa equipa de vendas, é cada vez mais o cliente que me comprou o produto ou serviço, que o utilizou e que agora o está a divulgar. Isto é, C2C porquê? Porque já não é do meu negócio para o consumidor final, nem é do meu negócio para outro negócio. Isto é tudo agora entre eles. É tudo entre os clientes, é tudo entre os consumidores. E eles é que estão a falar uns com os outros. Ou pessoalmente, ou na rede. Era aquilo que nós chamávamos o boca a boca, não é? Ou passo a palavra. Isto agora deixou de ser. O problema é que antes um cliente satisfeito contava a 3, o insatisfeito contava a 10. Hoje um satisfeito conta a 10 mil e um insatisfeito conta a 100 mil. Não é? Portanto, é essa, digamos, potenciação que foi feita. Portanto, os clientes, os consumidores, estão a precisar cada vez menos de nós. Neste sentido, no processo de comunicação. Por outras palavras, encarem os vossos atuais clientes como os vossos principais vendedores. São eles que vos podem fazer realmente aumentar as vossas vendas. Não naquela coisa clássica de ter o cliente satisfeito, porque isto hoje é uma obrigação nossa. Nenhum cliente vai dizer assim, olha, ó Pedro, eu vou-te comprar outra vez a ti, porque tu vendeste-me aquilo que eu estava à espera que tu me vendesses. Normal. Não é? Os clientes hoje têm tanta oferta que não é por eles estarem satisfeitos com aquilo que eu vendo. É mais do que isso. Não é? E eles têm que estar satisfeitos, mas atenção que depois eles vão falar do meu produto, eles vão falar do meu serviço e eles vão ser os meus vendedores. Depois, estes 2 conceitos que também provocaram uma ruptura, a quinta ruptura, uma ruptura muito forte, que é a questão do mobile. Há países em via de desenvolvimento, nomeadamente na América do Sul e na África, que vão ficar a um nível tecnológico igual ou muito parecido connosco, porque não vão passar pelos computadores, vão passar diretamente aos tablets ou vão passar diretamente aos telefones. Isto é, aquilo que nós hoje chamamos o mobile, veio democratizar também a concorrência nos negócios. E isso deve ter consequências práticas como, é um conselho que eu vos dou, se vocês querem desenvolver um site para a vossa empresa, vocês devem começar a desenvolvê-lo pelas plataformas mobile e só depois é que deve ser adaptado ao desktop. Faço-me entender? É que normalmente eu fazia ao contrário, eu desenvolvia o meu site para aqui e depois adaptava o site para telemóveis ou adaptava o site para tablets. Hoje eu devo fazer exatamente ao contrário. Porquê? Porque a filosofia mobile vai ser a filosofia predominante, mas mais do que isso, tem a ver com aquilo que eu estava a falar anteriormente, é mais simples. A maneira, o chamado design de interface, a maneira como eu olho para um ecrã de telefone, para ter a informação toda num ecrã tão pequeno, obriga a que quem desenvolve os conteúdos a ser muito mais rigoroso, no sentido de ser simples e de ser lógico. E, portanto, eu hoje defendo que
Se eu quero, por exemplo, fazer um site, se eu quero desenvolver algo na plataforma digital, fazê-lo primeiro no mobile e depois adapto para o desktop. A Big Data tem a ver com a grande quantidade de informação. Os estudos no mercado praticamente desapareceram, ou vão desaparecer, ou podem desaparecer. Cuidado quem aqui vive ou tem empresas à custa de estudos de mercado. Porquê? Porque nós andamos, desculpem a palavra, a escarrapachar a nossa vida toda nas plataformas digitais, e quando não o fazemos, eles vêm também fazer-nos uma visita e levam os nossos dados. Não é? Portanto, a Big Data, o que é ao fim e ao cabo? É a grande quantidade de informação que existe de todos nós e que hoje está nos cérebros espalhados aí pelo mundo inteiro. Não é? É as vias verdes, é os cartões Visa, é as chamadas telefónicas, é as pesquisas que eu faço no Google, é os sites que eu visito, é as compras que eu faço na net. Tudo isto, digamos, é algo que está registado e que fica registado e que muitas vezes é o próprio consumidor que de uma maneira voluntária presta esta informação. Eu estive num debate na Antena 1 em que estava toda a gente a cascar no marketing, porque o marketing invade as pessoas, etc. E a minha defesa foi esta: não, o marketing já não precisa. Porquê? Porque as pessoas já põem tudo nas redes sociais e tudo nas plataformas digitais. Portanto, eu já não preciso perguntar ao cliente o que é que ele quer, o que é que ele necessita, porque ele voluntariamente já diz, ele já expõe isso, ok? E isso é o que se chama hoje a Big Data. Em relação ao negócio, aqui 2 números que eu tenho. Já há muito tempo que se diz que as PMEs são a base do tecido industrial em Portugal. Às vezes disse, mas não há, digamos, uma ação coerente com isso. A questão agora é que não é só em Portugal, os chamados países da OCDE, e estamos a falar em países da OCDE além da Europa, alguns países da América do Sul, estamos a falar nos Estados Unidos, estamos a falar numa Turquia, portanto, não estamos a falar no Japão, são tudo países da OCDE. O que vai acontecer é que, está previsto, que entre 2020 e 2030, 90% das empresas vão ser PMEs, nomeadamente com uma média de 10 pessoas cada empresa. Okay? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o grande acrescente de competitividade nas economias vem, finalmente, pelo menos a partir de 2020, o que se espera é que venha precisamente das PMEs. Isto é, se quiserem que eu diga isto de uma maneira mais prática, eu já não tenho que ser grande para ser competitivo. Eu já não tenho que ser grande para ter poder negocial para comprar melhor, para depois ser mais competitivo. E isto tem a ver com a tecnologia. Isto é, eu com a tecnologia correta posso reduzir os meus custos num mesmo nível que antes só conseguia se fosse grande. Ok? Eu costumo dizer, eu ia dizer meio a brincar, meio a sério, não, mas a sério, eu acho que nós estamos a passar por um período pós-guerra mundial. E digo isto com convicção. Ou pelo menos um período tipo período final de guerra, pós-guerra mundial, o período que estamos a passar hoje, 2014, 2015, 2013, para mim é exatamente um período de pós-guerra mundial, guerra mundial. É como se fosse tirando a parte temporal, é como se fosse em 1943, ou 44, ou 45, no final da Segunda Guerra Mundial e até aos anos 50. Só que, de antes, digamos, a grande revolução eram as guerras, hoje é a tecnologia. Eu dou-vos um caso, estava a investir há meio ano num negócio, num desenvolvimento de uma plataforma, que um dia acordo, venho de Guimarães para o Porto e eu sou o ministro, põe as maduras, dizer, nós agora, na loja do cidadão, temos uma aplicação assim, 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 e eu, pronto, Pedro, já foi mais um projeto ao ar, já perdeste mais não sei quanto dinheiro, não é? Isto porquê? Porque a tecnologia hoje é assim, eu acordo, e o investimento que eu fiz ontem, eu fiz no mês passado, ou aquilo que eu estruturei a empresa ontem no mês passado, deixou de fazer sentido, porque mudou tudo, não é? E isto só era visível durante as guerras mundiais ou pós-guerra mundial. Esta mudança contínua e radical daquilo que se está a passar. Portanto, eu acho que é igual. Só que uma diferença é que hoje não pode haver guerra. Não pode haver guerra porquê? Porque há uma quantidade de armamento de tal maneira grande que se houver guerra isto acaba mal, não é? Portanto, acaba tudo. E como não pode haver a guerra hoje é isso, é tecnologia.
não é? É o grande, digamos, é o grande renascer de negócios, o grande fechar de negócios, tem tudo a ver com as mudanças tecnológicas e da opção. Portanto, eu acho que voltamos ao Paleolítico, nós, não é? Nós no Paleolítico, no início do Homo sapiens, nós, seres humanos, nós não sabíamos muito bem de onde é que vinham os perigos. Quer dizer, não sabia o que era a trovoada, não sabia o que eram as grandes chuvas, não é? Não havia a Baixa de Lisboa nem nada, não é? Sempre inundada. Nós não sabíamos nada. Portanto, os perigos vinham, podia vir qualquer dia, de qualquer lugar, de um animal feroz, do clima, etc. Depois passamos por um período de guerras. Eu da guerra sei de onde é que veio o meu inimigo. Durante a Guerra Fria, pá, bem ou mal, eu sabia que o meu inimigo estava para lá do Muro de Berlim, estava na Europa de Leste, e eles lá a mesma coisa, o meu inimigo estava cá, as coisas eram claras, isso deixou de existir, e hoje o inimigo vem de onde? Eu não sei, não faço a mínima ideia. Pode vir do ministro Paiás Maduro, pode vir de alguém que fez uma legislação em um gabinete de combinados o mais escondido possível, pode ser uma universidade que descobriu algo qualquer que mudou o meu negócio. Os ovos estrelados do McDonald's é uma coisa espetacular. Foram os ovos estrelados do McDonald's. O projeto são 2 milhões de ovos estrelados todos os dias para ser distribuídos por toda a Europa numa fábrica a partir da Bélgica, não é? E isso foi um projeto tecnologicamente desenvolvido pela Universidade do Minho, pela biotecnologia da Universidade do Minho. É? Eu ainda lhe perguntei, mas e o ovo estrelado viaja bem? Diz, não, Pedro, o ovo estrelado viaja muito melhor que um ovo cru, não é? Realmente é verdade. Eu não tinha, porque a gente está habituado a ver. E então ele disse, não, aqui a única questão que temos de saber era qual era a temperatura mínima que a gema do ovo tinha que ter para matar os micro-organismos todos, mas quanto menor ela fosse, mais durável era o ovo frito. Então chegaram aos 2 dias, que dá perfeitamente. Porque ninguém está a ver o modelo de negócios do McDonald's a parar para fritar um ovo quando eu quero o bife à portuguesa, o hambúrguer à portuguesa, lá que é, não é? Não é? Ele já vem frito e foi cá, não é? Mas esta tecnologia muda o negócio e permite uma oferta de um hambúrguer que era impossível há 2 ou 3 anos atrás. Ok? Pronto, essa questão. Falta ali 1.300.000. 1.300.000 são as pessoas no mundo inteiro que também nesse período, a partir de 2020 e até 2030, vão trabalhar por conta própria. Aponta-se que serão 1.300.000 pessoas que vão ter o seu negócio. Vão trabalhar por conta própria. Vão criar o seu negócio. É muita gente, não é? E tem a ver, mais uma vez, com esta característica da tecnologia permitir esta competição. Há aí outros dados interessantes. Na década de 80, quando nós acabávamos o curso, a grande ambição de um licenciado ou não era ir para o Estado, trabalhar para o Estado, porque era para toda a vida. Depois, não é? Eram as grandes empresas, depois as PMEs. Hoje estamos a passar uma década onde toda a gente queria ir para as grandes empresas e só depois para o Estado, para as PMEs. E agora vamos entrar a partir de 2020, se calhar, onde as pessoas vão querer ir para a PME. Não, no mundo inteiro. 1.300 milhões. Peço desculpa, não, 1.300 milhões. 1.300 milhões. Ok, obrigado. Depois, na questão também da simplificação, não temos tempo aqui, mas eu aconselho-vos, se vocês pesquisarem, o modelo de negócios, para construir um negócio, eu gosto de utilizar o modelo de Canvas, é um modelo conhecido, mas vocês, se forem à net, há muita informação sobre isto. Isto é, a preocupação de, eu ao fazer o meu negócio, não vale a pena vocês gastarem muito tempo, nem escrever 50 páginas do Word ou 60 páginas do Word com aquilo que vai ser o vosso negócio. Não vale a pena, ou com aquilo que é o vosso negócio. Hoje um negócio para ser bom tem que caber numa página A4, que é aquilo que faz este modelo. Se vocês pesquisarem o Canvas, tem lá isso. Todo o meu negócio tem que caber numa página A4. Porquê? Porque hoje o importante é fazer simples, mais uma vez. Muitos desconflitos começam aqui. Não é? E isto é muito importante em termos da chefia, em termos da liderança. Sacrificar as pessoas para atingir os nossos objetivos, e o líder que é assim, depois não pode pedir para ter as pessoas do lado dele, ou então, que é mais difícil, é mais instintivo, é mais intuitivo, mas é muito mais definitivo se eu sacrifico os meus objetivos para servir as pessoas. Não é?
Isto pode parecer filosofia barata, mas não é importante ser na empresa. Eu tenho uma perspectiva que cá, isso viu-se menos porque houve ali coisas no meio mais complicadas, como vocês sabem. Mas, por exemplo, a banca nos Estados Unidos cai, e a banca cá em Portugal, o Millennium BCP é um bocado por aí. A grande queda da banca acontece com os prémios absolutamente absurdos que uma administração tem em relação a, por exemplo, quem está no balcão, que é uma coisa que eu não admito, que é quando há objetivos para a empresa tem que ser para todos. E se aqui alguém trabalhou na banca, eu nunca trabalhei, mas acompanhei, sabe que a administração tinha um objetivo que era 20% menor ou 30% menor do que o resto. Nem vale a pena comentar, nem era justo. 10 anos. E era assim. Pronto. Não é, tinha que rebentar para algum lado, não é? E depois temos, num país como Portugal, um banco que passado pouco tempo teve para encerrar. A administração no ano anterior ganhou 90 milhões de euros. Ganhou 90 milhões de euros de prémios variáveis. Não é? E, claro que aí eu estou aqui. Eu, para atingir os meus objetivos, se for preciso, sacrifico as pessoas, os objetivos dos outros. Começa aqui a liderança, não é? É o indivíduo que diz assim, que o cliente diz, mas eu não acho que eu tenho razão. E é o indivíduo que está num balcão, ou que está num aeroporto, ou que está num restaurante e diz assim, eu acho que tem razão, mas se eu cedo naquilo que o senhor me está a pedir, o meu chefe vai-me dar cabo da cabeça. Portanto, ele não faz o que está certo. E não faz o que está certo porquê? Porque senão vai apanhar na cabeça. Isto é, o próprio dono do negócio está a dar uns tiros nos pés. Ok? E a liderança é muito isso, não é? Passa também pela relação de confiança e por evitar estas situações. Confiança é essa, a cooperação, são sentimentos e não são instruções. O que eu quero dizer, eu não posso chegar à beira de um cliente e dizer, olha, confia em mim. Ou alguém que lidera uma equipa não pode dizer, pá, vocês têm que confiar em mim. Não é assim que se passa confiança. É os meus atos. São as minhas decisões que geram confiança ou não. Portanto, a confiança, a cooperação, que é uma coisa tremenda em Portugal. Eu acho que quando nós cooperarmos mais, vamos ser um país muito mais competitivo. Eu estive aqui há uns meses no Alentejo e em vez de vocês estavam pequenos e médios empresários do Alentejo. E há uma coisa que me marcou, pá, que é absolutamente paradigmática disto, que é um indivíduo que tinha um lagar de azeite, mas utilizava o lagar de azeite para ir meio-dia por semana. E tinha lá 4 próximos que iam colocar as azeitonas para ir a 100 km de distância. E porque é que eles não punham o raio das azeitonas no lagar do azeite do vizinho que estava ali a 500 metros? Porque eu tinha logo dito, para ele não fazer o lagar do azeite que ele não ia rentabilizá-lo. E então, mas não ficava muito mais barato assim, eu ganhava muito mais dinheiro, e porque é que não mando? Que é para ele aprender que não devia fazer o lagar. Não é? Estão a ver? Portanto, é aquela questão, quer dizer, eu tinha-lhe dito, portanto, ele prefere ter menos rentabilidade, ou muito menos, porque no Alentejo, depois ainda por cima as distâncias são todas muito grandes, não é? E nós às vezes é assim, nós ensinamos os outros assim, nós perdemos dinheiro, que é para o outro também não resolver o problema dele. E isso é uma coisa que nós temos que resolver entre nós também, e temos que, porque a própria legislação, através daquilo que chama os agrupamentos complementares de empresas, etc., permite hoje que as pequenas empresas partilhem alguns serviços, não é? Que partilhem alguns serviços e ter acesso a serviços que de outra maneira só as grandes empresas tinham, mas que todas juntas se calhar conseguem ter. Só que isso esta cooperação tem que nascer mais uma vez do interior das pessoas, as pessoas têm que estar convencidas disso. A confiança é claramente a base. Um cliente que confia em nós é absolutamente, é um património tremendo que eu tenho. Estou quase a acabar, só 2 ideias finais. Esta ideia que é, todos nós somos vendedores, todos nós somos vendedores. Eu ia dizer que o ideal era acabarmos com a equipa de vendas das empresas, mas isso pode ser muito forte. Eu quero dizer, estou a experimentar, mas estou a dizer mais que isso, porque toda a gente tem que... Hoje o principal vendedor é o segurança que muitas vezes está na empresa, é quem atende o telefone. O principal vendedor de uma empresa é, em primeiro lugar, ou o CEO, ou o diretor-geral, ou o dono da empresa, seja quem for. Agora, acabamos com aquela coisa de dizer, olha, o teu cliente, não é como alguém às vezes, sei lá, do departamento financeiro, ou dos recursos humanos, seja onde for, olha, o teu cliente não é o teu
O cliente é nosso, o cliente é da empresa. Não é? E mais, mas se calhar ir mais longe do que isso, é que todos nós somos vendedores. Não é? Num restaurante, o empregado de mesa é um vendedor, assim como, claro, o chefe de cozinha é um vendedor. Mas, numa empresa, o segurança, o subcontratado ou não, quem está na porta, eu costumo dizer lá na escola onde eu dou aulas no IPA, o porteiro que lá está é um vendedor. Eu que sou lá professor, eu sou um vendedor daquela empresa. O IPA pode ter uma equipa comercial, mas os professores são os vendedores ali. Não é? O senhor que está na recepção, o Sr. Arujo, é um vendedor. Portanto, e nós hoje nas empresas temos que aproveitar isso. Todos nós estamos nas vendas, todos nós somos vendedores. Há uma grande ruptura nas vendas. Aí ao fundo, ver se há mal, mas nós, reparem, as técnicas de vendas atualmente estão assentes num processo que começou em 1898. Todas aquelas que eu ensino ainda hoje, não é, são técnicas que vêm de 1898, que é no famoso AIDA, que é capta a atenção do cliente, depois provoca interesse, faz com que ele deseje o produto e depois fecha a venda. É algo que já tem muitos anos. Estamos aqui mais uma vez numa transformação radical e aquilo que era o funil das técnicas de vendas está hoje, que para mim, como eu vos disse desde o início, é exatamente como a mesma coisa nas técnicas de negociação, está hoje a passar para um ciclo. O cliente pesquisa normalmente digitalmente, depois compra na internet ou compra numa loja física, utiliza e partilha a experiência. Portanto, hoje aquilo que era o funil da técnica de vendas é hoje muito mais um ciclo, onde a pesquisa é quase toda já feita online, mas depois onde eu compro online ou offline, utilizo, mas depois o importante é, quando eu utilizo, depois eu faço questão hoje de dizer se gostei ou não gostei do serviço, se gostei ou não gostei do produto. Portanto, a técnica de vendas deixou de ser um funil e passa a ser um ciclo. Finalmente, acabo sempre com este slide, que é a questão que temos que nos preparar no futuro. Hoje debate-se muito a ciência e a tecnologia, não é? Anda toda a gente preocupada por causa do ensino da matemática, das notas da matemática e por aí fora, e o futuro será muito mais um debate sobre a ética e a moralidade. A moralidade, porque é um bom fio, não é aquela questão de ser moralista, é a moralidade, não é ser moralista. A moralidade é só para a gente não fazer tudo aquilo que nos apetece, não era chato se todos nós aqui fizéssemos o que nos apetece. Era divertido, mas pronto. E a ética, porque a ética muitas vezes aparece como um valor nas organizações e a ética não é um valor. A ética, se eu quiser saber se a minha empresa é ética ou não, ou se eu sou ética ou não, eu que tenho 50 anos tenho que olhar para os 49 anos anteriores e dizer a tua vida foi ética ou não foi ética. A ética não é uma coisa que se apregoa. Temos que olhar para trás e dizer ou fomos ou não fomos. Ok? Muito obrigado. E agora... Estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Não? Tá, muito obrigado.